qual é o top agora, número 1 da Sony Brasil aqui, artista? O que o René faz? Eu não sei falar esse cargo não, gente. AIR. Artístico e repertório. AIR, né? Da Sony. Ainda sim, ainda é. Da Sony Music, que quer dizer o quê, René? Tem pessoas muito bacanas e sérias fazendo seus trabalhos em escritórios, por exemplo. E eu sou daquela filosofia que a gravadora sozinha, sem o escritório, não funciona. Porque pra mim é um barco de 2 remos. Tem que ter um remo de uma boa label, de uma boa gravadora ou um bom parceiro, e tem que ter um bom escritório. Se tiver só um, vai rodar. Existe essa contratação de artistas pela Sony, né? Vamos supor, tá numa outra gravadora, você olha, acha que tem potencial, e você vai lá, faz uma proposta. Como é que essa escolha, essa seleção de artistas para a gravadora, eles vão até vocês, procuram, diversas vezes em vários programas, selo, a distribuidora digital e a gravadora. Qual é a diferença aí dos 3? Fala galera, começando mais um Bulldog Show com ela, Vivi Tenório, e hoje, Renê, amigo, já de uma certa data. Gente, nem vou falar pra vocês há quanto tempo o Renê me conhece, com quantos anos o Renê me conheceu. Porque eu já tô com fama de mega idosa nesse podcast, então eu prefiro ficar quieta. Cara, eu achei então que conheci ele já há bastante tempo, Não. com certeza você é mais, né? É mais. 20 anos, Vivi. 20 anos. Então eu entrei na rádio, eu entrei no Jovem Pan com 18. Deve ser isso, 21. Vivi. 21. Muito bom. Então eu sou metade, é uns 10. Só que assim, eu conheci a versão do René quando ele era DJ. Agora a gente entra no Instagram dele, é tanta descrição naquela bio, né? Que eu até me perdi. Mas a primeira é sempre DJ lá. Sempre DJ. Uma vez DJ, sempre Exatamente, DJ. todo mundo fala isso. É a primeira vez que quando você vira DJ, você nunca mais. Você pode virar presidente que você vai continuar sendo DJ. Tem que manter essa essência. Não, Tuca. Agora, Obrigado pelo convite. logo Nada, de pô, a gente que cara, agradece você estar aqui com a gente. de cara, a primeira pergunta, antes da gente se aprofundar no assunto. O fato de você ter trabalhado assim tantos anos e continuar sendo DJ, influencia no cargo que você se encontra agora? Te dá uma ajuda, te dá um embasamento? A questão de ser DJ é que me fez entrar na música, né? Eu comecei a ser DJ com 15 anos de idade. Me apaixonei ali por aquele mundo das equipes de som, final dos anos 80. Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, então as equipes de som eram muito determinantes ali. Eu tinha uma equipe de som, era a pior equipe de som da minha rua, mas foi onde deu a porta de entrada para eu começar a mexer com música. O DJ era discotecário, não era DJ ainda na época. Olha eu entregando a idade. Até uma barba entrega, né? Já falei que a gente é uma geração boa. E você tinha algum gênero ali na época específico ou era de tudo? Ou não? Funk, Então, Tuca, black? o que me influenciou naquela época foi muito o Miami Bass. O Miami Bass, que é a ponta ali do funk, o charme, o rhythm and blues. Eu ouvia o Marlboro, eu ouvia o Corello, eu ouvia o Memê. E a house music era chamada de dance music. Então, naquele momento ali, eu comecei a me apaixonar ali pelas músicas do Miami Bass e comecei a tentar entender como funcionava isso, porque era tudo em vinil. Aí tinha que ir atrás dos singles importados. Tinha um comércio que rolava no Rio de Janeiro, que era no Largo da Carioca, que era chamado de Malódromo. E aí os caras vendiam ali os discos. Eu ia pro clube na época, que era o Clube do Valqueire, ver as equipes de som serem montadas. E aí ficava ali do lado, olhando o DJ preparando o som, olhando o DJ tocando alguns discos, olhando que disco que ele estava tocando, anotando algumas coisas ali. Às vezes o DJ raspava o rótulo para você não saber qual era o nome da música. E aí nessa eu comecei pro Largo da Carioca, porque era o centro de comércio ali de discos. Comecei a comprar discos. Consegui chegar num comissário de bordo, que era o cara que trazia os discos para vender para os caras que revendiam. E a partir dali começou tudo a girar. Aí o DJ no começo, nessa época, ele toca de tudo, né? Porque ele toca em festas. Só que depois de um tempo você vai começando a, enfim, se especializar. Você vai começando a seguir uma linha, um caminho, que no meu caso foi pro dance music, foi pro house, depois pro progressive. E aí, no final dos anos 90... Aí comecei a tocar em boates, as coisas foram caminhando. Eu comecei a trabalhar em gravadora também paralelamente. Eu comecei a trabalhar em gravadora em 98. Em qual gravadora, né? Na Warner. Na Warner. Na Warner. E o que você começou fazendo na Warner? Então, só um pouquinho antes da Warner, eu quando iniciei a vida de DJ,
Depois que eu comecei a fazer festas e tal, eu queria fazer uma faculdade. E aí fiz faculdade de administração. E na faculdade de administração, eu conheci uma pessoa que era sócia de uma empresa de música jukebox, de máquinas jukebox, aquelas máquinas de fichinha. E aí o cara me falou na época assim, cara, tem um episódio engraçado que eu já contei em um podcast sobre isso. Tá todo mundo na sala de aula, aí o cara vem perguntando, o que você faz? O que você faz? O que você faz? Quando chega em mim, eu falo, meu nome é Renê, eu sou DJ. Aí a turma inteira olha pra mim assim, tipo, o cara é DJ? O que ele tá fazendo aqui? Como... E era uma profissão que ainda não era muito reconhecida, né? E aí, quando passa alguns dias, esse cara me procura e fala, olha, eu tenho uma empresa de máquina de jukebox, sou sócio dessa empresa. O professor ou um que tava ali na sala? Um aluno. Era o aluno mais velho da sala, um cara super gente boa e tal. Me puxou Altamirando. Ele fala, olha, eu tenho uma empresa que sou sócio de máquina de jukebox e estamos precisando de uma pessoa que entenda de música, que entenda de um repertório de uma maneira geral, para ir lá e fazer a seleção de repertório das máquinas. E aí eu fui fazer uma entrevista, falei, claro que eu quero, porque eu estava trabalhando só de DJ na faculdade e tal. Fui para lá, fiz uma entrevista com eles e comecei a trabalhar na empresa. E a empresa que tinha, sei lá, 1000 máquinas, fez um plano de expansão. Eu comecei a entender como funcionavam as máquinas. A máquina, depois de um tempo, eu descobri que tinha um computadorzinho de bordo que dava quais músicas foram tocadas, quais CDs foram tocados. Usei aquilo ali como referência e comecei a mexer no repertório das máquinas. Esses CDs... Era? O que tinha dentro das máquinas? Qual era a mídia física que fazia CD. tocar? CD mesmo? CD, Já a máquina tinha de 50 a 100 CDs. Ficavam assim, passando, você passava e escolhia... sei lá, Raul Seixas, Maluco Beleza. Aí era o CD 25 com a faixa 8. Aí você digitava 2508, por exemplo. Ainda existem essas máquinas, né? Essas máquinas são demais, clássicas, né? Clássicas. E começaram no vinil, né, na verdade. E o repertório você fazia para cada local? Então, aí é que começa o negócio engraçado. Porque quando ele me convidou, a galera que estava cuidando antes não sacava de música. E aí meio que pegava uma máquina de um lugar sofisticado e de um lugar mais humilde, jogava para um lugar mais sofisticado. E teve um episódio que pegaram uma máquina que estava numa casa da luz vermelha e mandaram para uma casa que era uma casa de blues. Ou seja, o repertório, né? E aí o repertório não bateu, aí era a inauguração do cara, chegou a máquina, o cara técnico lá ligou a máquina, ó, tá pronto aí, ó. Passou a Meu panelinha. Deus! Aí quando o cara coloca e passa esse CDs, fala, cara, não tem nada a ver. Imagina. E aí, a partir dali, o próprio... É tipo quando aquelas inaugurações você vai de Nossa, blogueira. gente! Começa na hora que dá o play, entra o catra, entendeu? Entendi. Imagina, tá liberada a putaria. Mas o povo gosta. Nesse caso aí, o povo ia gostar. Tinha que deixar passar um pouquinho da birita para poder funcionar ali. Mas foi engraçado porque aí, a partir dali, houve outros exemplos e tal, mas a partir dali que teve a decisão do seguinte, vamos ter que colocar alguém que entenda o mínimo possível de música para começar a fazer as máquinas. E aí a gente montava tanto máquina personalizada quanto uma máquina com uma programação mais pop. Era um programador de rádio, né, mais ou menos ali, que montava, e com esse relatório eu ia mexendo no que funcionava, no que não funcionava. E a partir dali, o que aconteceu? Eu atendia, na verdade, eu comprava os CDs que iam para essas máquinas com as gravadoras. Eu recebia os promos das gravadoras por ser DJ. Apesar de ser um DJ ainda pequeno no mercado, mas as gravadoras tinham uma área que fornecia esses O que você era na gravadora, Sérgio? Você trabalhava nessa empresa? Não estava na gravadora ainda. Ele não estava na empresa. Antes dele ir a pra ponte, Warner, ele vai te explicar isso agora. Porque eu perguntei como ele tinha entendi. começado, ele falou que antes tinha esse detalhe. Tinha esse você tava detalhe. no- que é um lá detalhe no- que entra na música, Entendi. né? Então por isso que eu quis Você era DJ, colocar. e de DJ você foi pra... Não, máquina? continuei junto. Não Não, deixei de ser isso, DJ. DJ até hoje. Mas eu não, digo hoje aí... Ei, DJ. Mas, de vez em quando, você não gosta de tocar, assim, sim, digo... em casa, É isso que eu tô falando, tem assim, meu DJ, canal no né? YouTube. Então, aí veio a maquininha, né, maquininha que eu vou achar que é outra história. Gente, O jukebox, jukebox. pelo amor É, de e aí- E daí que veio a gravadora. E aí eu falava, cara, eu queria muito trabalhar em gravadora, eu queria muito entender como é que é esse mercado de gravadora e tal. E aí, conversando com um dia um vendedor da Warner, um grande amigo, o Alexandre, ele falou, cara, vai abrir uma oportunidade na área de vendas. Aí, respondendo a tua pergunta. E aí eu falei, cara, ele falou, olha, você tem faculdade? Eu falei, tô me formando em administração e tal, tem alguns pré-requisitos e tal. E eu falei, cara, atendo, fui lá fazer o processo seletivo, entrei
e fiquei 2 anos na área de vendas como um assistente do gerente de vendas. E só pra galera, porque tem muita gente que, obviamente, está assistindo a gente não sabe, qual é a função da pessoa de vendas dentro de uma gravadora? Nessa época, a função... Agora já deve ter mudado, né? Nessa época, a função da galera de vendas era em cima da mídia física. Então, o que hoje você ouve digitalmente tinha antes o download, né? Agora o streaming, antes do download, e antes ainda tinha a mídia que era o CD, que ainda tem gente que ainda vende CD, que usa o CD, a mídia ainda tá por aí. Ou seja, você era aquele cara que levava os CDs nas lojas para as lojas comprarem Esse era o vendedor. Eu era o assistente do gerente. Eu cuidava dos vendedores. Já entendi. É a mesma coisa que meu pai fazia com remédio, você fazia com CD. Vendia remédio. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, a partir dali, eu fico 2 anos nessa função, mas eu, DJ, artístico, eu batia muita bola com os vendedores sobre, pô, já viu essa música aqui, já viu aquela música ali, já viu esse projeto, porque eu tocava algumas coisas. Então você já tinha um termômetro. E aí, um cara que cuidava de uma área na empresa chamada sala de cópias. O que era sala de cópias? Era uma sala que ela pegava um CD que ia sair, fazia várias cópias e mandava para FM O Dia, mandava para outra rádio, mandava para emissora de televisão, um CDzinho. A sala de cópias fazia edição de áudio, de vídeo. E aí esse cara ficava em frente à minha baia de vendas. E eu criei amizade com o cara. E aí esse cara, o Paquetá na época, Paquetá, o nome dele, ele falou, cara, eu vou embora, vou para os Estados Unidos. Comecei a trabalhar e tal. E aí, a partir dali, as coisas começaram a funcionar. Eu comecei a montar um estúdio também, paralelamente. Isso continuando tocando, não dormia quase nada. E dali eu fui me enfiando mais na área artística, porque eu tinha um chefe, que era o Tom Capone, que na época ele começou a me colocar em algumas coisas. E fiquei na Warner por 9 anos, muito tempo. E aí ali começa a crise também do mercado. Do mercado, né, físico, né? Do mercado físico. Já com download. Saiu uma capa na época na Infoexame, pode ser? Infoexame, que era uma revista da Exame, dizendo assim, era um tipo um monstrinho assim, o MP3 está chegando, e tipo como se estivesse devorando a indústria, sabe? Qual o nome do cara que criou mesmo, que depois virou até um aplicativo, que era o que você baixava a música? Napster? É o Napster. Ah, tá, o Napster, você que era o cara. Não, mas o nome. É o Napster. É o e aí, do Napster, não. Exatamente, e ali, o que acontece? As gravadoras, elas, eu não sei se essa frase é do Paulo Junqueira ou do Marcelo Castelo Branco ou de outra pessoa, enfim. Qual é a função das gravadoras? Levar a música do artista até o público. A gravadora não criou o MP3, não criou o Napster, não criou o Spotify, não criou nada disso. A gravadora, ela faz essa função de levar até ali. Só que nesse momento, o mercado é todo fechado em cima de algumas gravadoras, não era democrático. O mercado era um mercado em que você, para poder lançar sua música, você dependia de algumas gravadoras e poucos independentes para poder lançar. E isso fazia com que o mercado desse muito poder para as gravadoras. Com essa questão digital, tudo mudou. Tudo dali foi modificado e teve um lado também que começou uma série de pessoas serem cortadas das gravadoras, né? Uma série de pessoas foram demitidas e a partir dali essas pessoas formaram escritórios também, começaram a trabalhar com os artistas diretamente. Os artistas começaram a se reinventar e dali o mercado muda todo a partir desse momento. Cabeças rolaram. E muda o mercado, né? O que a gente vê hoje, a ruptura foi justamente nesse momento. E aí, te fazer uma pergunta. Você acha que a gente pode estar próximo de uma próxima ruptura? Eu acho que sempre tem. Eu acho que não dá pra você medir. Porque você falou, né? A função da gravadora é levar a música. Hoje o artista já não precisa mais, obrigatoriamente, de uma gravadora para levar a música, né? Hoje você tem esses modelos, né? E hoje, assim... Não sei qual a sua opinião sobre, mas eu vejo que assim, a gravadora, eu nunca participei da finança lá, mas eu vejo que ela é quase como um negócio de risco. Ela investe em 10, né, onde ali 2, 3 tem que dar muito certo, alguns empatam e outros vai perder dinheiro. Você tem que... Assim, na hora que você investe ali nos artistas, não? Mais ou menos, porque você tem que ser assertivo nas suas contratações. Sim, mas ninguém consegue ser sempre, né? Mas se você for acima de 50%, você tá bem pra caramba já. Então, é isso, assim, mas você tem um risco na operação. Mas tudo tem risco, né? E aí, assim... Quando você pega um artista do zero também, começa a investir, Sim.
Você tem um risco. Claro. O que acontece... Mas eu acho, por exemplo, empresariamento é um puta negócio de risco também. O que acontece é você tentar se prevenir com esses riscos. Eu acho que você quer dizer o seguinte, e eu já adiantei isso, o império que existia das gravadoras mudou. Hoje em dia, por exemplo, na Sony, a gente tem um elenco, né, um cast ali, que é um cast mais reduzido, justamente para a gente ter mais foco, para a gente ter mais atenção. E aí você tem que ser mais assertivo ainda. É claro que é um jogo de acerto e erro. É claro que tem modelos diversos de contrato. E eu acho que assim, cada artista vai escolher o que casa com ele. Tem artista que ele só quer o dinheiro e ele vai tocar a vida dele. Ele não precisa de gravador, ele quer ser independente, ele quer ficar na fazenda, ele não quer ter ninguém influenciando e etc. Tem artista não, que ele precisa da sua opinião porque ele confia em você como gerente de banco, como o cara que investe o teu dinheiro. Que você liga para ele e fala, irmão, me dá uma opinião, porque nele você confia. E essa figura faz toda a diferença. Posso falar o nome dos dois artistas? Você não, citou, não, né? Eu vi que você olhou. Eu sei que é o primeiro, eu sei que é o segundo. Então, não carece. Então, eu acho que essa questão de realmente precisa ou não precisa, eu acho que o mercado ainda vai mudar muito, porque o Brasil é muito grande. Muito grande. A quantidade o volume de artistas de sucesso que aparece é absurdo. E a pandemia foi uma grande quebra que houve no meio do caminho de tudo que estava acontecendo. Os artistas começaram a perceber que a área digital necessitava de mais atenção. E hoje... Com um ano só tendo isso para trabalhar, né? Exatamente. Então vamos entender bem disso, vamos cair dentro Exatamente, que disso. eu acho ótimo. O artista realmente tem que procurar entender de outras ramificações. E acho também que ser democrático é melhor. É melhor você dar oportunidade para todo mundo colocar os seus repertórios. Pode ter alguém que fale assim, mas aí aparece um monte de música ruim, etc. Cara, prós e contras, né? Você ouve. Eu falei isso agora, né? A gente teve aqui um papo com o Malboro mais cedo, até perguntei, né? Que até o Rick Bonadio deu uma entrevista falando sobre isso, né? Sobre a questão de democratizar muito, que não tem mais o crivo, né? Uma gravadora, da rádio. Então, assim, acaba, né, chegando... Não lembro qual foi a palavra que ele usou, mas muita porcaria, muita coisa ruim pro público, né? Então, essa questão do democrático, né? Mas o que eu pergunto é que eu vejo assim, né? Que aquele modelo que veio desde essa quebra, né? Desde essa ruptura que teve do meio físico, hoje, né? Onde você tinha, grandes artistas ali na companhia, onde a companhia detinha aquele royalty gigantesco, hoje a maioria dos artistas já começa a falar, opa, assim, antigamente ele falava, eu vou ter que ter a logística de entrega de mídia física, de não sei o que, meu irmão. Esse cara aí, se eu sair dele, eu vou ter que suar pra fazer isso que ele faz. Hoje ele fala, né, eu tô perdendo 70%, 80% aqui da minha brincadeira. Pra essa entrega, né, artistas aí que a gente sabe faturam 500, 600, 1 milhão, não sei falar de um artista específico, mas, né, artistas, os mainstreams mesmo, né, faturam nessa brincadeira, né, algum deles já começam, né, pensar até onde essa brincadeira vale a pena vir nas agregadoras pro jogo, né? Tanto que todas as majors agora, né, nos últimos 2, 3 anos, né, começaram a vir pra dentro mais agressiva com as agregadoras, A primeira foi a Sony, com a The Orchard. Foi a primeira. Aí depois foi a Believe, né? Eu não sei a ordem, acho que mas ligado à gravadora foi a Sony. Aí a Universal tem a Ingrooves, a Warner tem a ADA, a Universal também, a Warner tem a ADA, a Universal tem a Ingrooves e a Virgin, e a gente tem a The Orchard. Mas eu concordo, Tuca, mas o que acontece é que a gente vê no Brasil acontecer um fenômeno que às vezes tem pessoas muito bacanas e sérias fazendo seus trabalhos em escritórios, por exemplo. E eu sou daquela filosofia que a gravadora sozinha, sem um escritório, não funciona. Porque para mim é um barco de 2 remos. Tem que ter um remo de uma boa label, de uma boa gravadora ou um bom parceiro, e tem que ter um bom escritório. Se tiver só um, vai rodar. Tem que ter um outro lado. Mas eu trabalho com uma distribuidora. Você confia? Faz um bom pitching, que é vender ali o lançamento que vai sair e tal. Faz. Então já é um bom primeiro passo. O que eu acho é que tem muitas pessoas que têm muito talento, mas às vezes acabam trazendo as pessoas do lado. São pessoas de confiança, mas às vezes não têm know-how. São competentes. A gente já falou isso em alguma entrevista que a gente fez, a gente falou exatamente dessas escolhas das pessoas que cercam, né, o artista, e às vezes a pessoa não tem esse know-how, e aí
começa a dar dificuldade, né? Aquela coisa assim, atrapalhar. E aí as coisas não saem como planejado. E aí numa questão de você fazer um planejamento de lançamento, você tomar algum cuidado em relação a questões que você já por experiência sabe que tem que realmente ter cautela e plano, você acaba não tendo por isso. E talvez a gravadora, com um time que você confie, pode te trazer essas informações. E isso tem um preço. Eu tenho todo tipo de modelo de contrato. Eu tenho desde o modelo de contrato da The Orchard, como eu tenho modelos de contrato dentro da gravadora, do cara que fala, não, eu não quero ter marketing. Não, eu quero ter marketing. Não, eu quero que você me ajude a montar o meu plano de lançamento para criar juntos, etc. Tem um modelo de licenciamento, né? Um modelo de distribuição, exatamente, um modelo que exatamente. de vocês, a gente passou, a gente deu uma pulada aqui só pra galera que tá assistindo, porque a gente já avançou 39 casas do tabuleiro. O René estava contando da entrada dele, né, nesse mundo de DJ para gravadoras, aí foi para Warner, depois ele passou pela Som Livre, se eu não me engano, foi isso? Sim, na verdade, nem chegamos na Som Livre. O René é tipo o Romário, já rodou quase os 4 grandes do Rio. Eu quero que a galera entenda o que... Só faltou o Universal, né? O seu foi Universal. O René agora, entendeu? O que o René faz, ele tá explicando tudo isso pra gente. A&R, como é que se fala? Eu não sei falar esse cargo não, gente. A&R. Artístico e repertório. A&R, né? Da Sony, é o nome? Ainda sim, ainda é. Da Sony Music, que quer dizer o quê, René? Então, na Sony, em todas as gravadoras, no mundo tem essa função, que é o artístico e repertório, ou alguns falam aeroportos e restaurantes, né? Mas é uma função que cuida realmente da criação dos projetos, da contratação dos artistas. Ou seja, gente, ele tá lá no topo da pirâmide da Sony Music, acima dele quer dizer só o presidente da gravadora. E aí o que acontece em relação a essa função é que a gente é a ponta que une o lado dos artistas, dessa cabeça dos artistas, que ao mesmo tempo é encantadora e do outro lado é enlouquecedora, para dentro de metas, de prazo, de tentar fazer com que um lançamento tenha realmente o seu maior alcance. E é muito bacana você ver coisas que são muito pequenas ou que não existiam, você criar e fazer acontecer. Eu estava conversando um dia desse sobre algumas coisas que aconteceram nesse tempo, hoje eu estava vendo, na verdade. 10 anos que veio uma sequência de Arrocha. 10 anos já, Tuca. Gente, 10 anos. Do Arrocha. O sertanejo começou ali a flertar com a Arrocha. Wesley? E aí eu tava vendo, colocando desde o Tchutchá, que eu descobri lá, a Dodge Ram, do Israel Novaes. Dodge Ram. Já tem 10 anos isso? Já tem 10 anos isso. Cara, passa muito rápido, que isso? Então, é muito rápido. A geração, quando eu entrei na Som Livre, no começo de 2010, a gente tinha poucos artistas lá contratados. Você não tinha essa ligação até então com o sertanejo? Quando você só de ouvir, né? Não, na verdade, na época da Warner, eu participei do processo de gravação, eu como artístico ali, através do Tom, ele me convidou para acompanhar uma dupla chamada Hugo e Thiago, que é o Thiago, que foi ganhador não era do Fama? E aí eu acompanhei os caras, eles gravaram com o Maluli, que é um produtor muito reconhecido. Aquele ali foi o meu primeiro contato de processo com um artista sertanejo, de fato. Mas onde aconteceu mesmo foi em 2010, porque a Som Livre, no final de 2009, tomou uma decisão de ir para cima dos maiores gêneros que estavam crescendo no Brasil, e um deles era o sertanejo. E aí o Marcos Vinícius, que me convidou na época para a Som Livre, e o Daniel Rigon, MV, a gente partiu para dentro. O Daniel Rigon, que está no Universal, todo mundo partindo para dentro em cima de trazer artistas. E como as gravadoras tinham sofrido muito com a mudança do mercado, a Som Livre conseguiu criar um modelo de negócio, usando a mídia da televisão e tal, que era muito atrativo para esses artistas que estavam surgindo pelo Brasil. O que a gente fez? Foi pegar o avião e viajar. Eu passava semanas no Nordeste, e aí contratava os artistas de lá. Nessa apareceu Aviões do Forró, apareceu Garota Safada, depois o Wesley Safadão. Aí movimentando o outro lado, de trazer os artistas do sertanejo, movimentando também a parte do samba. O Sorriso Maroto queria dar saltos maiores, eu fui lá, contratei, a gente acertou o Assim Cê Mata o Papai com a novela, na época com o Marcel Klein, fazendo a ponte entre a Som Livre ali e a novela, e aí explodiu. Que mais? Muito case que aconteceu naquela época. O próprio Raça Negra, cara. O Raça Negra foi um case incrível, que eu fiz uma coletânea do Raça Negra, foi uma das mais vendidas da história da Som Livre.
Aí explodiu, e aí depois criamos a ideia de fazer o Raça Negra em Amigos, foi outra explosão, depois o Gigante do Samba. Então teve muita coisa que aconteceu ali. E Você tava no Gigantes 1 e 2? No 1 e 2, é. Ah, O então 2 tem teve história mais boa, problema, né? Tem história boa do 2. Mais problema. Eu quero saber se tem a história do 2. O 2 não saiu, né? Não na saiu verdade. o 2. O 2 não saiu. Não rolou, porque tiveram aí umas coisinhas aí. Pô, tá maluco, sei de todas. É muito boa a história. Tá bom, mas vai contar? Vai assumir Não, isso? o Renê tem mais propriedade. Não, vamos... Eu sei de terceiro, Mas entendeu? eu não já sei, jogo. não, mas... Eu sei que... Eu não, é melhor, se vocês forem contar, é melhor vocês contarem junto, porque qualquer coisa equilibra os pratinhos. Eu não sei de nada, gente, eu tô aqui, ó, O só... Lourinho deu uma dor de cabeça, não deu não, no 2? Ah, mas aquilo ali ia ser mágico, né? Juntar Ia. Luiz Carlos, Alexandre Pires e Belo ia ser mágico. Mas, isso tá na mídia, vocês deram uma busca. É, Júlio, o Júlio, a galera Tem sabe. gente que falou, não precisa ser erro. não. Erro depois da Isso segunda. foi pra mídia, não é um segredo. Teve um show aqui numa casa de show aqui da Barra Grande que foi um absurdo. Acho que você foi nesse show, acho que a gente se encontrou. Pode falar. A É. casa de show pode. Barra Music, pode né? falar tudo. Era o Barra Music, Teve um show que foi incrível lá, com o Belo junto, Foi. ainda. Acho que foi, é. Chegou a ter um show... Chegou. Acho que mais de um show. Não sei se Mais de um inteiro show, com o Belo. Não, daqui teve. O foi daqui ele inteiro, participou todo. Acho que teve também Fortaleza, teve umas praças aí. Só não teve a da captação. O de Salvador, que foi Só muito não bom. teve a né? da gravação. O pra eu lançar. principal não teve. Aí foi quando começou, ali você já era IR? Você já foi pra... Já, eu você já foi pra Som Livre como IR? Eu peguei uma fase depois da sala de cópias, já no finalzinho ali de sair da Warner, iniciando uma função de AR de fato, de assistente de AR de fato. Mas aí logo depois eu saio, aí monto meu estúdio, começo a prestar serviço para umas gravadoras, até que o Marcos Vinícius me convida para ir para Som Livre. O MV era IR lá? O AMV era IR lá, já estava fazendo um trabalho incrível com o Daniel Rigon, com o Toller. E aí me chamam, eu entro e a gente devasta ali, trabalho, vamos para cima. E aí vem essa sequência de assinaturas e sucessos que a Som Livre fez. As outras gravadoras também tinham seus sucessos, mas a Som Livre, ali naquele momento, cria um modelo e cria uma movimentação artística que foi muito impactante. E fiquei 7 anos lá. Mas é a pergunta, talvez você possa ser das pessoas com mais propriedade para poder falar disso, né? Quando o pessoal fala muito desse crescimento do sertanejo. Eu me pergunto, realmente aconteceu um crescimento do sertanejo? Ou com a internet, com tudo isso, primeiro, a gente aqui da bolha do Sudeste conseguiu enxergar o tamanho que ele já existia no Brasil e, de alguma forma, começou a ser aferido por aquilo, de uma maneira que talvez a gente era aferido por uma rádio local, por uma Globo. Se essas duas não quisessem que a gente fosse impactados com isso, a gente não seria. Né? Diferente de hoje em dia, que se a gente quiser ser impactado com K-pop, a gente abre essa merda e a gente está escutando K-pop. Né? Então, assim, você acha que realmente... Claro que talvez, você falou, o trabalho que vocês fizeram, dos artistas específicos, mas eu digo esse cenário sertanejo, né? Que eu vejo muita gente aqui do Rio falar sertanejo cresceu, que era um absurdo. Como se, tipo assim, fosse quase, né, um novo segmento que surgiu no Brasil. Você acha que realmente teve esse crescimento absurdo ou foi essas duas vias, né? Do crescimento, mas mais da gente poder enxergar tudo que já existia, né? Porque hoje eu ouvi falar que um dos maiores vendas físicas foi o Milionário José Rico, né? Lá atrás. Então, o que você acha aí, você que participou de tudo isso, do físico, do sertanejo, do digital? Desse sertanejo dos últimos 15 anos aí, 10, 12, de 10 a 15 anos aí, eu tive bastante participação. O que aconteceu ali é que, aquilo que eu expliquei, quando veio a era do MP3, do compartilhamento e das gravadoras sentirem muito isso, pirataria, começa a não ter muita expressão de venda, o mercado no mundo começa a cair, o mercado de shows estava crescendo, estava quente e todo mundo teve que se estruturar. Os escritórios tiveram que se estruturar, pegar o dinheiro que eles ganhavam de show e reinvestir na carreira, porque não podiam contar com o dinheiro das gravadoras. Uhum. E isso começou a ter um modus operandi ali do cara sobreviver sozinho. Isso já tinha sido ensaiado um pouco na época do axé, porque se você pegar nos anos 90, tinham grandes escritórios também de axé, sei lá, Pequena Notável, Caco de Telha, tinha um monte de escritório, da Cláudia Leite, da Ivete, do Asa, etc. É como se cada um tivesse o, né? Tinha já ali uma estrutura que movimentava, mas que era muito ligada a show, né?
Quando entrou essa questão da crise das gravadoras, porque, para as pessoas entenderem, antes as gravadoras pagavam as gravações e era basicamente esse modelo de contrato. Tinha outros modelos também. Mas depois mudou. Era tipo um investimento, né? Pagava para fazer as captações. E o produto é da gravadora. E aquilo vira catálogo da gravadora. Com a questão dessa mudança, um modelo que é o de licenciamento, que é o artista, o escritório dele banca a gravação e a gravadora faz uma distribuição, entre aspas, começou a se fazer mais presente. E ainda existem esses modelos hoje em dia? Existem. Hoje existem diversos modelos, porque se adaptam a cada... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero saber dos bastidores. E depois que você falou de sertanejo, eu tenho uma pergunta, sabe, sobre o que é isso? Mas só fechando o que o Tuca falou. E aí isso começou a se estruturar. No Brasil, começaram a ter, com essas estruturas, uma movimentação de surgimento de produtores musicais com cabeças muito bacanas e mirabolantes. Alguns do board trouxeram sonoridades muito diferentes, empresários muito agressivos, muito arrojados, artistas que começaram a buscar caminhos sonoros e de composição que iam além da tradição sertaneja, indo para o pop. Então isso tudo foi juntando com a força do YouTube. A gente está falando do YouTube começando a crescer forte no Brasil ali em 2012, né, 2011. Então acho que isso tudo junto com a mídia da televisão, com tudo isso junto, e a Som Livre com a mídia da televisão ali nas negociações, fez com que desse esse boom que você acabou de perguntar. Isso, mas assim, o que eu perguntei assim, ajudou nesse boom. Mas você não acha que também já existia uma força muito grande, só que a gente só não enxergava? Sim. A gente tinha a tradição de olhar só para as grandes capitais, né? Para as grandes capitais. A gente tinha essa questão de não dar o reconhecimento, e acho que a era digital trouxe isso para o interior, né? Para outros lugares que surgiam diversos artistas. Se a Globo, a rádio, não quisesse trazer para o Sudeste, acabava não chegando, né? Era limitada, né? Era limitado o alcance. Agora, vamos lá. Vamos passar para a Sony de novo. E dessa questão de contratos, enfim. Mas aí, só para chegar já que tá mudando para a Sony, né? Aí, não sei, né, o quanto você fica à vontade para falar, mas assim, a contratação, né, quando você saiu da Som Livre para a Sony, talvez, assim, tudo isso que você, acho que até por tudo que você representou, que você falou, foi uma movimentação da Sony para querer tá mais ativa nesse mercado sertanejo, ter alguém que fosse mais especialista, tivesse mais entendimento, mais intimidade com esses artistas, foi aquilo que você falou, né? Hoje, assim, às vezes não é só o dinheiro, né? É o aqui, o cara falou, você falou, pô, Tuca, tem cara que não quer saber, né? E tem cara que gosta de pegar o telefone e falar, Renezinho, 3 da manhã, 4 da manhã, tô a fim de falar contigo. Assim, essa movimentação da Sony foi uma movimentação visando o mercado sertanejo, além, claro, de toda a sua capacidade, mas esse segmento específico? O sertanejo, ele acaba sendo um case grande na minha carreira por conta dessa história dos últimos anos. Mas, como eu contei, Sorriso Maroto eu participei durante anos da formação do repertório dele, junto com os caras. O próprio Dennis DJ, que é um artista que eu conheci quando eu era DJ, tocava no Clube Comercial de Volta Redonda, ele casado com a Camila ainda. E aí, Dennis, todo o trabalho que a gente fez com o Dennis na Sony, a admiração, e eu ali sabia onde o Dennis poderia chegar, e ali, enfim, influenciei isso. Isso tudo entra muito. O ponto, Tuca, é que o executivo de uma gravadora, ele tem que juntar dois lados na área artística. Ele tem que juntar esse lado executivo mesmo, de fato, de metas, de cobranças, de administração, de números, de relação dentro da empresa com as áreas que não são tão artísticas ou não são nada artísticas. Com esse feeling, aí o lado DJ me ajudou muito, porque eu sei um pouco mais de como funciona essa cabeça dessa turma, um pouquinho, né? Mas isso junta os dois lados. E não tem tanta gente assim. Tem o cara que é muito artístico ou tem um cara que é muito executivo. Então, quando o Paulo me procurou a primeira vez em 2015, e eu sou fãzaço do Paulo Junqueiro, porque ele veio de estúdio, ele foi engenheiro de som
E aí depois ele entrou em gravadora como diretor artístico, hoje é o presidente da Sony. A gente começou a trocar ali. E aí depois, da segunda vez, quando ele veio, eu já enxergava que eu tinha que dar outros passos, que eu tinha que voar para outros lugares, porque pensa que a Som Livre era uma empresa de um grupo, Globo, que não é da música. Você ir para uma empresa como a Sony, que é uma empresa de música, seria muito importante para mim. E eu já tinha vivenciado isso na Warner, mas eu ainda tinha um cargo ainda muito pequeno. Eu ainda era assistente de vendas, depois fui para a sala de cópias. Não, tinha caneta. Então, quando isso virou e veio essa oportunidade de começar a falar com as Sonys de outros países, de começar a ter outros tipos de relação e interação, isso me interessou muito. E para o Paulo, especificamente, que é um cara de AIR, é um presidente da companhia, mas tem um cara de AIR e aprendo muito com ele, foi ótimo porque ele queria ter algum executivo que tivesse participado desses últimos anos. E foi do caramba que ele tem lá na área, que a gente tem uma área compartilhada, o Bruno, que é um cara que tem um histórico enorme da Sony, que faz excelentes movimentações lá dentro da Sony com negociações, e entro eu pra gente bater uma bola juntos. Então foi uma formação perfeita. Pode ser que ele tenha enxergado isso sim, mas eu acho que ele enxergou assim... Recentemente você chegou, depois vieram alguns artistas de grande expressão de sertanejo lá. Eu quero chegar nesse ponto aí do contrato, gente. Ele chegou logo depois, vem Gustavo. Aí eu quero falar de quem? Aí ele quer falar que não foi coincidência nenhuma. Que foi, assinou um dos maiores contratos da história da Sony Music, mas eles estão voltando. Vocês estão lendo muito isso. Estão aqui, ó. Remolengando, eu tô aqui assim, ó. Louca pra fazer essa pergunta, Já quer emendar, já pode. Mas você viu que eu fiz de uma outra maneira, sim, né? você foi mais sutil. Cara, ele veio... o que aconteceu ali foi que realmente... Luan também ou não? Primeiro também. Também, primeiro né? a gente... Sorriso Maroto. E que foram assim, mas... Foram dois artistas assim... Isso... Mas eu digo, são dois artistas que eu e Arthur sei. Que assim, da relação que eles têm, do que você falou, né? Não são aqueles caras que querem ficar no meio do mato lá, meu irmão. E assim, que isso não quer dizer que seja ruim, não. Não, eu sei, mas eu digo assim, mas eu sei da relação que eles tinham, né? Tanto o Gustavo quanto o Luan, com o René, né? Não só com a Som Livre, né? A ligação que você, né? Por ser esse artístico, sempre se fez presente, né? Então, assim, você era aquele cara que você falou no início da conversa, que eles gostam de pegar o telefone, né? Claro que não foi você que, fez tal, mas que você tá aqui... Na hora que os caras sentaram lá, pesou pra cacete. Existe uma Seria inocência falar existe que não, uma grande relação, claro. Isso seria mentira minha não falar que influencia. Claro que influencia. O que acontece com esses artistas é exatamente isso. Ele cria uma relação e isso acaba pesando em uma renovação, em uma... É claro que são dois lados, né? Tem um lado na negociação, mas tem um lado da confiança. Alguns vão só do lado da negociação, outros vão só do lado da confiança. Eu acho que tem que ir nos dois lados, nenhum nem outro, porque um ou outro pode ser ruim. E esses artistas específicos, a gente tem uma ligação muito grande, de muitos anos, e teve realmente essa mobilização que acabaram indo para a Sony. Tá, mas fala então desse contrato aí do Gustavo. Conta esses bastidores que a gente quer saber. Gustavo Lima, contrato, não sei se pode falar números, que eu queria saber tudo, né, gente? Não, números eu sei que já perguntaram em outro podcast. E não fala, né? Não, eu respondi no outro podcast que a negociação desses caras é proporcional ao tamanho deles. Então a gente, né, é melhor a gente nem... Pula essa parte que a gente imagina. A gente vai perder a conta, no caso. Fonograficamente. E uma negociação, a gente não entra em show. Eu não sei se você pode falar isso, qual é o top agora, número 1 da Sony Brasil aqui, artista? O top número 1 depende, porque... Não é só... Não tem um geral, não tem ranking geral, é mais por segmento, talvez. Porque o que está acontecendo é que o mercado fez assim e vai fazer mais. Hoje você tem uma fotografia, que é uma fotografia dos players de áudio. Spotify, Deezer, Apple, YouTube Music. Só que esses players de áudio, se somados com o usuário que não paga e o usuário que paga, sei lá, deve dar 25% do país. O país é muito grande. Então você não pode dizer que só aquela fotografia predomina para um país enorme que a gente tem. Tem gente que ouve música no pendrive ainda, sabe? Tem gente que só se utiliza basicamente de rádio para ouvir música. E meus carrinhos antigos são todos com pendrivezinho. Aí, ó. Aí. Mas aí é outro negócio. É um carro antigo com pendrive, mas é outro negócio aí, outra gente. Parada. Outro trelelê. Então, o que você quer dizer que é assim... Né, acho que traduzindo um pouco aqui, não é porque, exemplo, né, o Gustavo talvez seja o maior
né, no digital ali, quando você olha os números da companhia, porque isso corresponde a 25% do país, né? Tem uns outros 75%. Você tem que ver o que está acontecendo. Pode ter outro artista que não performe tão bem no digital, mas que seja um fenômeno ainda nesse mundo, show, né? De pendrive, de rádios. Sim. Você pega um ranking do YouTube, você vê artistas ali que têm impacto infantil, que são gigantes. Mas hoje, falando de digital, assim, quem são os 3 artistas assim, que tem, falando de números apenas, uma coisa bem fria, que tem assim, as maiores performances eu acho que, por exemplo, se eu pensar em Spotify, o Spotify lançou aí um acesso que acho que todo mundo pode ter, só buscar aí na internet, que é um Spotify Charts, que você tem um ranking dos artistas. Então, não vou ser leviano, se você entrar agora aí, você clica lá, você vai ter os artistas que são número 1, número 2, número 3, de acordo com a movimentação dentro do ranking do Spotify. Nem todos os players têm esses rankings. Mas é muito interessante Até isso. Até o Artist do Spotify, né, é melhor de acesso, né? De dashboard do que de outras plataformas, né? Isso que ele falou tudo aí, assim, gente, é mais ou menos esse negócio aí. Spotify Charts. Porque são duas pessoas. É o lado empresário com o lado, né, top of the pops da gravadora. E eles falam umas coisas meio técnicas que nem eu que trabalho em rádio eu dei uma quebrada. Entendo. Mas ele traduziu. O que eu quis dizer é que o Spotify ele tem um outro aplicativo, né, para quem é empresário, artista, que é como se fosse o painel de controle. Que você igual consegue... a FM Dia, agora eu vou vender aqui o peixe da emissora. FM Dia tem FM Dia Charts, que vira e mexe tá lá no @FM Dia, que aí você vê a execução, quantas vezes o artista foi executado aqui na rádio, tudo mais. Porque aqui é o Bulldog, mas a FM Dia é uma coisa tão... Você sabe, né? Mas é isso. E o nosso, melhor de tudo, que ele é um cruzamento verídico do Ibope com a Crowley. Então, mostra a audiência exatamente daquele horário, quantas pessoas foram impactadas de acordo com a informação do Ibope. Estão vendo, né? Resumo, é quase o sistema de inteligência de Elon Musk, entendeu? É um negócio muito complexo. A gente costuma fazer esse cruzamento de rádio com o streaming também, para ver o que está funcionando nos dois lados. Gente, o negócio é muito complexo. Esse universo, música, gravadora, rádio, plataforma digital, é tudo muito complexo, né? Então, não, mas hoje em dia o bom é que tem bastante informação. Hoje em dia, se a pessoa procurar, tem gente séria passando informação aí no mercado. Então, eu acho que, assim, para o cara que está começando, que está assistindo aqui e tal, é muito importante ele ir atrás de informação. Quem tem informação toma as melhores decisões. Então, porque tem muita gente também tá ali, né? E antes era tudo muito estranho de você ter acesso aos números, a entender a tiragem, etc. Agora não, agora você tem ali realmente as informações do que está acontecendo. Você tem profissionais que saíram de gravadores e estão aí prestando serviços. Então eu acho que isso ficou muito legal, muito democrático. Renê, vem cá, eu quero saber, eu vou tentar resumir aqui, tentar fazer a pergunta de uma forma... Muitos anos, hein, Vivi? Cuidado. Não, calma. Quando existe essa contratação de artistas pela Sony, né? Vamos supor, tá numa outra gravadora, você olha, acha que tem potencial, e você vai lá, faz uma proposta. Como é que essa escolha, essa seleção de artistas para a gravadora, eles vão até vocês, procuram? Então, como eu fui DJ... Então, a primeira pergunta que eu fiz já foi respondida total, porque te deu embasamento para... Como eu fui DJ, isso me serve muito para feeling, muito, muito. Eu tenho algumas leituras que eu faço, eu tenho pessoas de confiança que eu troco informação. Eu tenho, por exemplo, eu contratei uma menina agora chamada Mari Fernandes. Que é uma fofa que já veio aqui na rádio, exatamente, queridíssima. A Mari foi o grande fenômeno desse São João. Gente. Está sendo o grande fenômeno desse São João. Pra quem não... Mari Fernandes passa lá em casa, fala que me ama, é ela. E ela foi realmente um achado. Os amigos que trabalham ela lá no Nordeste, o Vaguinho, por exemplo, é um cara genial de repertório, um cara que é agressivo pra caramba. E a Mari tá vindo numa sequência de lançamentos que, com certeza, ela pode ocupar já. E Mari veio de viral de TikTok, né? Engraçado que ela gravou o DVD, e aí começa o DVD dela, ela tocando Passa Lá em Casa. Aí aparece assim, ela pegou comentários que fizeram dela em rede social e colocaram: vai ser artista de uma música só. Não vai dar em nada. Essa música é chata, só aconteceu por causa do TikTok. Amor, ainda mais no TikTok, porque TikTok até... TikTok, gente.
pessoa não tem filtro TikTok. É uma rede social que a galera fala o que quiser, ofende. Não, isso foi, acho que no próprio Instagram, Jura? no YouTube. escritório que Ela ela tá? pegou ali a galera comentando, falando Às vezes mal dela. um compilado de haters. E se você hoje for ver a Mari nesse charts, por exemplo, que eu dei exemplo aqui, a Mari tá com, sei lá, quase 10 músicas no top 200 Spotify. Foi em Altas Horas essas algumas semanas aí também. Qual escritório que ela tá? Ela tá na agora Vibe, né, que era a antiga 3. Ah. E aí esse feeling é muito importante. É claro que de um tempo pra cá tem uma área na empresa chamada BI, que é Business Intelligence. Gente, é tudo em inglês. Tudo em inglês. Que é uma área do seguinte, é uma área que analisa os dados que são fornecidos para as gravadoras, para o mercado. E aí vem um chart enorme de top 10 mil, que seria quais são as 10 mil músicas mais tocadas nesse momento. E aí essas áreas analisam com outras informações de mercado também, informações do YouTube, informações de TikTok, e aí rola um monitoramento ali também. Na verdade, isso daí é aquele carinha que você ligava na Bahia, fala, o que tá rolando aí na rua? O que o barraqueiro aí tá vendendo? Mas de uma forma digital, mais profunda, lembra um pouco até do mercado financeiro, né? Uhum. Até porque não é só do que a gente vai atrás, a gente também analisa a performance dos artistas, né? Como tá a saúde de um lançamento de uma música e tal. Uhum. Então essa área, ela fornece informações e numa dessas informações a gente contratou o Barões da Pisadinha. É claro que essas informações estão para todo mundo, para toda a concorrência. Mas Quem escolhe e acerta tá mais na frente. Uhum. E a gente acertou com Barões, que foi o grande fenômeno dos últimos anos. Uhum. E aí você que vai lá, esse aí... Esse é o time, A gente vai lá e contrata. Hoje, a principal diferença, né, da mídia digital, né, em relação a você pega as mídias antigas, né, você vê a pesquisa, credibilidade da mídia digital e saindo de música, falando de notícia. Uhum. Ela é inferior, né, porque qualquer um sabe o que quer, não é igual, porra, né, um Globo. Uma coisa é ser tendencioso, outra coisa é ser fake news. Teoricamente não tinha, né, mas a grande questão da mídia digital é isso, né, que você bota aqui R$100, você vai pra Cancún, você abre aqui e você tá vendo, né? E gastou 80 da minha mídia com tantas mulheres, tantos homens, que as outras mídias nunca conseguiram, né? Sim. Entregar isso tão real time, né? E tão detalhado, né? A TV, a rádio, o jornal, né? Então, assim, a partir do momento que o Spotify, daqui a pouco ele vai conseguir já estratificar pro cara do Vral falar, não, Renê, eu quero pegar de 20 a 25 mulheres. E isso eu acho que já tem como fazer, mas realmente a tendência é que se aprofunde ainda mais. Cada vez é on demand, né? Hoje todo mundo quer tudo. Ou os concorrentes, né? Muito bom aí ver os outros players também se movimentando, crescendo. Eu acho que a concorrência é sempre importante. Vamos fazer uma coisa aqui, explicar pra galera a diferença entre... Porque a gente fala muito isso, a gente já falou diversas vezes em vários programas. Selo, a distribuidora digital e a gravadora. Qual é a diferença aí dos três? Bom, vamos lá. A gravadora, na verdade, é uma junção de selos. Há muitos anos atrás, selos se juntaram e viravam as gravadoras, que tem mais de 70, 100 anos aí no mercado. As distribuidoras que você está falando, elas tomaram muita força. Existia na época do físico. Tinha, sei lá, na época do físico no Brasil. Tinha a Sony, tinha a Polygram, tinha a Warner, a Som Livre era muito ligada às coletâneas da TV Globo, tinha alguns artistas ali e tal, alguns até de bastante expressão. E tinha algumas distribuidoras, tinha a Velas, tinha a City, eu acho, não sei se eu estou errando o nome, a Cid também, a City é do Sul, se eu não me engano, que eram menores e fabricavam uma quantidade menor de discos daquele artista independente. Então, eu já ouvi falar que você tinha que ter acesso às gravadoras, que tinha uma festa ali que você tinha que entrar ali, que era difícil de você entrar. O cara, na minha posição, na época, que cuidava de um artístico, ele, já falei isso pro Paulo, ele ficava ali no poder do sim e não, sabe? Porque não tinha essa questão hoje em dia que tem de, sei lá, mais de 20 distribuidoras, que hoje tem, que nós gravamos aqui uma voz e violão, a gente sobe no YouTube nós mesmos, ou nós vamos numa distribuidora dessa e a gente coloca ali na prateleira dos players que a gente está falando aqui. É claro que, usando esse nome prateleira, você pode estar lá na frente, como você pode estar lá atrás.
Então aí é que entra as questões de planejamento, de estratégia. Tem um lado bom também que, Renê, por eu estar na gravadora multinacional e não estar, né, numa gravadora multinacional e estar no independente, eu não vou ter a mesma visibilidade? Não quer dizer. De uns anos pra cá está se provando cada vez mais que artistas independentes que ninguém conhecia estão aí dando boom. Então realmente o mercado está super democrático. Eu sinceramente acho isso ótimo. Eu acho que você tem que continuar fazendo teu trabalho que passe confiança e jogar limpo também demais. O cara não quer, aquilo que você falou agora há pouco. Não quero. Eu quero ter um percentual maior, eu não quero fechar com a gravadora. Ok. Não, eu quero estar lá na gravadora, mas eu quero num contrato ainda pra gente começar a ter uma relação e depois eu migro para outro contrato. Ok também. Cara, eu tô sem caixa, eu preciso estar na gravadora e preciso que você me invista. Eu não tenho expertise direito, quero que você entre comigo também. Então, tem todos os formatos. E o Brasil grande, isso vai continuar gerando ainda muito formato. Muito artista, né, na verdade. Sabe outra coisa que eu queria saber, uma curiosidade? Como é que você consegue, né, a gravadora, obviamente, consegue trabalhar assim, 2 artistas do mesmo segmento para equilibrar essa questão de, sei lá, concorrência? Como é que é esse trabalho aí? Depende do contrato, sei lá. Gente, é muita coisa. Não consegue, aí fica administrando ela. Não, na época da Som Livre, vou dar um exemplo. Administra, não é carreira, mas é o ego que administra. Vou dar um exemplo da época da Som Livre. A gente tinha Gustavo Lima, Luan Santana, Cristiano Araújo, Wesley Safadão. Meu Deus do céu, e aí, como é que era isso aí? A Som Livre fez o barulho que fez. Jorge Mateus, Henrique Juliano. Eu tô falando só de solo. Se for pra dupla agora, Jorge Mateus, Henrique Juliano. E nunca deu ciúme. Michel Teló também. Lá. E aí, como é que Luan é? E Gustavo, nunca deu ciúme. Você tem que administrar, Você tem que administrar. Jorge e Henrique, nunca deram ciúme. Na verdade, você tem que administrar, primeiro, ser muito sincero. Segundo, você saber que tem janelas de lançamentos. Você pode separar os lançamentos. Você precisa lançar todo mundo junto? Não precisa lançar todo mundo junto. Ou se acontecer isso, tentar administrar para não sair todo mundo junto. Porque imagina, é ruim até para você. História diferente, mas é mesmo gênero, é a mesma... Gente, é muito confuso. Mas é esse é o trabalho. Muito confuso. Até na rádio você administra isso, né? Tem isso. Na rádio você quer administrar isso, você quer administrar, às vezes, artista que faz muito feat. Que às vezes tem artista que sai distribuindo feat, ele se prejudica. Isso acontece direto. Agora tá acontecendo até com produto que assim, tá com vários feats e acaba prejudicando a própria música. Quando a música chega, tu fala, mano, mas tem tua voz em 3 outras que é sucesso que não dá pra eu tirar agora. Então tu botou tua voz pra fazer 3 de outro sucesso e agora eu amo como que botar a gente dá várias dicas, né? Tu libera várias... Não tem como você botar a sua. É o cursinho, dá um... Menino, se o povo sentar e começar a ver os episódios todos, assim, olha, já tem um know-how que... Nossa, é Sérgio Afonso, é você. Teve Sérgio do Sorriso Maroto também, que deu uma aula. Camila Fiar. Gente, tá... Falando de ECAD, eu vi, foi muito legal. Gente, Sérgio é um professor, né? Sérgio é um maestro. Pois é, então tem toda uma aula aí no negócio. Um caneta danado, né? Sérgio na caneta ali, é demais. Produção, ele é muito completo. 1,65 m. Não, o Sérgio, gente. Ele é muito completo. Ele agora tá produzindo, né? Pegou essa carreira solo do Chininha, você vê que ele entende, assim, dá uma linguagem... Eu sei que você sempre foi fã dele. Uma linguagem própria. Como é que ele pegou a linguagem, pegou a carreira solo do Chininha? Isso aí a gente tava sabendo. Desde que o Chininha foi que saiu em carreira solo, eu liguei pra ele. Aí tu foi lá, né? Tu foi lá nele, falou, Sérgio, dá uma ajuda aqui. Vamos dar... Porque tinha que dar uma nova linguagem, né? Tinha que dar uma nova roupagem. Sem perder uma identidade, né? Então, assim, um negócio um pouco mais sofisticado pra poder ser nacional... Mas sem tirar, também não dava pra, meu irmão, transformar ele num Dilcinho agora, né? Sim. Imagina, pele na pele, pá, meu irmão, Dilcinho. Gente, eu amo as vertentes do lugar só, ia dar um caos. Então, assim, tinha que fazer uma migração, muitas entendeu? vertentes do lugar só, não podia chocar muito esse fã, tá ligado? Então, assim, o Sérgio, ele soube pegar e fazer uma releitura que eu sou fã dele. Aqui, o Tuca, aqui são muitas vertentes, assim, sabe? É o Tuca Define o Dia, Tuca Empresário, é o Tuca Influencer verificado no Instagram. Gente, é muita foi coisa. Só de semana, ela tá me sacaneando agora. Ele tá assim. Menino, se você pegar agora os stories que ele faz, tá? Agora ele gerando engajamento? Tá gerando engajamento, tá. Só que essa semana... Conversar aí depois, hein, artista? Sabe que ele tem um feeling, né? Já teve proposta pra gravar música, o Hitmaker que quer gravar música com ele. Já tem. Maratona 2023. Só trabalho independente. Maratona 2023, vários projetos.
Tá aí, gente. Eu não sei que esse menino vai parar, não. E hoje, como é que estão os novos projetos lá da Sony, Renê? Cara, hoje, assim, como você falou, né? Tem o presidente, o Paulo, e aí, artisticamente, hoje tem você e o Bruno, que são os AIRs. Sim. E aí, você cuida de uns, o Bruno cuida de outros. Sim. Hoje, quem tá ali com você, que tá... A gente tá com um cast muito bom na Sony. A gente tá desde os nomes que a gente falou aqui, né? Barões, Gustavo, Luan, Barões, Sorriso, Sorriso. A gente tá com uma frente aberta no trap legal, Matuei, Teto. A gente tá com essa nova geração, Mari Fernandes. O Paulo acabou de contratar a Luísa Sonza. Então, isso eu tô falando de alguns nomes só, tem bem mais nomes. Isso porque você disse que tinha diminuído um pouquinho, né? Mas se a gente comparar com o mercado, alguns concorrentes têm o dobro do que a gente tem. A gente tem uma média de, sei lá, 48 artistas. Que, de certa forma, é pouco. É pouco, mas é muito. E tem concorrente que tem mais de 100. É claro, esses artistas estão dentro de um formato que não é de distribuição. Uhum. Esse é um formato que tem marketing, que tem planos mais elaborados, etc. Que tem uma constância ali de interação. Esses que você está dizendo, os novos. Não, esses geral. Geral, Tá. Licenciamento, você também bota também. nos 40 e poucos? Isso eu tô falando, dentro dos 40 e poucos. Licenciamento e obra. Isso. Tá. Isso. E assim, a Sons, vocês estavam sem pop funk, né? Assim, essa linha Não, lá, tem a Rebeca lá, né? A Rebeca tá lá? A Rebeca tá lá. A gente tem a Pablo também, pop, né? O Cash é muito bacana da Sony porque ele abre várias ramificações, né? Então, Dilcinho, que eu não acabei não falando aqui. Sim, pagode. Pagode. Vem cá. Vamos. Carol Conká. Tá na Sony? Tá na Sony. Quando ela foi pro Big Brother, ela já era da Sony. Sim. Como é que foi esse trelelê todo que a Carol Conká, na época de Big Brother, foi aquela coisa toda? Teve um gerenciamento aí de crise. Como é que foi isso, Renê? Como é que ficou a Sony nesse trelelê todo? Com isso que ele falou que tem uma divisão minha e do Bruno, que bom, né? Mas a Carol... Essa que é no colo do Bruno. Mas posso falar um pouco do que eu vi ali de bastidores. Tá. O Paulo tomou a frente da história e quando ele começou a ver, ele fala isso, acho que no documentário da Carol do Globoplay. Ele fala, quando eu comecei a ver aquilo que estava acontecendo, eu achei tudo absurdo, tudo horrível. Sabe? Eu falei, que é isso? Isso daí é realmente se enterrar, né? E aí, depois dali, enfim, Paulo com o Bruno conduziram para continuar lançando a Carol. A Carol também saiu dali realmente com a cabeça a mil e a Sony continuou fazendo os lançamentos dela. Mas será que passou de repente, uma rescisão aí de contrato? Será? Não, eu não soube de que a Sony teve uma postura ali chegou a de contrato. Ali eu sei que você não... Vou até falar olhando pra você que não pode confirmar. Mas ali não podia ter deixado ele entrar, né? Alguma coisa aconteceu lá dentro, né? Algum remedinho faltou lá dentro que ela descompensou, né? Ou não, né? Ou não, né? Faltou algum remedinho, Vivi. Ou ela não. tava aqui, de repente batia lá e voltava. Vem cá, deixa eu faltou um negocinho ali pra acalmar. Baseado nisso daí, por exemplo, eu sou artista da Sony, tá? E aí me chamam pra Big Brother e eu quero ir. Vocês têm como, de repente, falar assim, filhinho, não vai não. Dar conselho, sim. Vocês chegaram, será que ele chegou a rolar isso com o Carol? Mas eu acho que isso que ele falou agora, se colocando no lugar do diretor do programa, você quer mais ter realmente perfis que vão gerar engajamento, né? Não, tudo bem, mas isso foi... Mas do nosso lado, a gente poderia acabar com a carreira dela. Do tipo, cara... Aconteceu assim, não, né? do Paulo, de vocês... Não, Universal. Universal, né? Paulo, vocês, de repente, assim como optaram, a gravadora optou por beleza, poderia falar, não, gente, acabou, né? Nunca se sabe. O que a gente tenta é proteger o artista em todos os aspectos. E esses aspectos vão em relação à comunicação dele nas redes sociais. Acaba se metendo um pouquinho mais do que, de fato, vai além de ser gravadora. Bota um pouquinho no marketing, bota um pouquinho na imagem, as mídias sociais, tudo, né? Sim, mas com essa questão das redes terem um poder absurdo, cara, o Gustavo tem mais de 45 milhões de seguidores, né? Ele abre uma livezinha aqui, abre ao vivo, são 30 mil pessoas assim, né? Rápido, começa a aparecer gente rápido. Uhum. Isso dá um poder muito grande. Então, tem que se ter muito cuidado, não só com essa questão de ir para um programa reality show, como também em relação às suas redes, como você se posiciona,
Porque se você faz uma canção, se você tem um perfil que você canta alegria, que você canta sobre amor, que você canta até sobre bebedeira, sofrimento, etc., você não tá levantando bandeira nenhuma. Você tá cantando algo que é para o povo se divertir. Não dá para misturar as coisas então, aí. Cuidado, né? A gente tenta falar para tomar cuidado. Se o cara quiser tomar uma posição, tudo bem, mas a gente pensa nessa questão de tomar cuidado. E nesse caso específico de programa de TV, como você falou, do BBB, sim, se chegar, e eu acho que no caso dela chegou lá. O Paulo fala muito nesse documentário da Eu Globo. confesso que eu não vi ainda o documentário, desde quando... E ele foi lá de peito aberto falar sobre isso. E o bom é que o Paulo é muito sincero, então ele falou na real qual era a opinião. Então, gente, tá lá no documentário. Esse negócio de internet você não pode falar, mas se eu posso, que também estava do outro lado, né? Eu era um dos principais artistas da companhia, né? Na época eu era empresário Nego. A primeira porrada que ele tomou foi por causa de 3 palavras que ele botou num comentário. No Instagram. Lá, não, quando ele respondeu lá, Marilac? Luísa Marilac. Luísa Marilac. Né? Pois comentou na foto dele, acho que lindão, não sei o quê. Nossa! E ele daquele jeito veio e brincou, você é um lindão, também gosto de um lindão. Não sei se foi exatamente, mas foi isso. E aí, meu irmão, só ali ele já tomou 50% dos cachê no dia seguinte. E assim, que era um dos principais artistas da companhia, você vê um comentário, isso daí, acaba mas um trabalho de, meu irmão, mas de funcionários, investimento, companhia, escritório. Ali foi onde... Aí ele tomou uma porrada, ele tava, meu irmão, reiterismo. Aí ele pegou na mesma semana que ele tava sendo atacado pelo pelo público LGBT. QIA+. Aí ele foi no negócio de carnaval da Anitta. Ele subiu no palco. Aí não deixaram ele cantar de vaia. Ele tava na semana. Se ele vai, sai, fica 10 dias, Noronha, volta. Não tinha acontecido nada. Agora, deu a merda, deu 3, 4 dias, ele subiu no palco lá. Na época eu tava viajando, tava morando fora. E não tava com você, né? Ele se encontrou, pô. Sim. Lá, foi aquela vez que ele se encontrou lá, que a gente jantou lá em Orlando. Sim. Não tava comigo. Aí ele pegou, meu irmão, chuva de vaia. A Anitta, no dia seguinte, meu irmão, ela tava pra gravar música com a Madonna. Aí a galera entrou no Instagram da Madonna. E começou a arrebentar a Anitta, porque era amiga dele. Gente! Tudo isso num domingo à noite. Segunda de manhã ela pegou, ela não tirou dela da reta, não. Ela abriu aqui, filho, foi pauzinho até dizer chega. Sapecou e falou, esse problema é dele. Eu não tenho nada a ver. Mas realmente eu não tinha nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não chamei ele pra estar lá ontem, eu não chamei ele pra cantar. Vou me abraçar nessa Meus convidados eram esse, ele não era. Então, assume ele. Caraca. Aí ele, play! Aí foi quando tinha o DVD, começou todo mundo a pular. O DVD que na época a Sony tava bancando. Oh, meu Deus. Renê, já que falou, Nego já foi... Nego tá na Sony ainda ou não? Já não. Ele conseguiu essa proeza de ser mandado embora. O que um artista precisa ter pra chamar a atenção da Sony? Vou falar da Sony, porque você é da Sony, mas de repente, sei lá, um toque especial. Algum magnetismo. Algum magnetismo. É por feeling mesmo? É magnetismo. Ou até mesmo esses números que quando você vê dos Barões, quando você vai lá atrás, vamos atrás ver o que é isso, o que são os Barões. Os Barões estavam com um monte de músicas lançadas que eles não sabiam. Ou seja, uma galera começou a pegar a música que gravou em pendrive e lançar em distribuidoras que de repente davam a oportunidade de lançar. E eles não sabiam, não tinham essa noção. Algumas eles não sabiam. E era do deles mesmo. Teve que ter um processo ali de organizar isso. Mas quando você via ali os Barões com aquela sonoridade extremamente básica, com pisadinha, feito no teclado. Gente, eles são, é muito característico. E aí tinha um magnetismo ali, tinha um negócio ali. Que dali surgiram outros artistas também nesse momento de pandemia. João Gomes, o próprio Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeão. Começaram a surgir outros artistas e criou-se um movimento. Todos da Sony? Eles são da Sony? Não. O Zé Vaqueiro, sim. E criou-se um movimento. O João Gomes é independente e o Tarcísio também. Uhum. Olha como é que a gente vê agora. Não, e o João tava agora, tá super em alta, né? Sim. Isso é algo que não existiria jamais 5 anos atrás. Né? Mas se você pensar que hoje você tem como lançar independente, como fazer a sua mídia independente. No caso dele, é um cara muito forte nas redes sociais. Mas 5 anos atrás você também tinha como subir na gravadora. Mas não ser independente. Mas você não tinha. É um cara forte no TikTok. Você não tinha o TikTok.
Mas você tinha outras mídias da época. O Instagram cada vez mais crescendo. O que eu tô falando é que assim, esses artistas, aquela que eu falei lá no início, esses artistas grandes, eles estão começando a fazer conta. 5 anos atrás eles não faziam. Em relação à gravadora. Acho que no caso desse cara específico, ele tá acontecendo e ele tá vendo que dá pra seguir assim. Sim, mas a Mari Fernandes está lá comigo mas, e... Sim, hoje tem os dois casos. Tem os dois lados. Mas assim, 5 anos atrás... não, já tinha. Muito. Já tinha. Ué, o Chiclete, se eu não me engano, passou anos e anos sem ter gravadora. Teve lá atrás? Sim, o Chiclete passou anos e anos sem ter gravadora. Que não era tão expressivo. Agora sim, você vê vários casos. Fez isso na época do físico? Do físico. Porque ali, naquela época, tinham artistas que focavam no show, que faziam seus promos, você lembra disso? E que forravam ali a gravadora a praça tal. Então, era um instrumento de divulgação. Explicando melhor, o forró, acho que, não sei se foi do Calcinha Preta, lá atrás, começou a fazer CDs promocionais de show. Pegava um show e gravava aquele show, e aí ia tocar numa cidade tal. Algumas semanas antes, uma van daquele artista distribuía lá os CDs. Distribuía. E às vezes era um novo repertório. Então aquilo criava já uma atmosfera ali, o cara chegava num show grande e era uma fonte de divulgação. Tinha uma outra movimentação que o Vander fala que ele pegava as músicas dele, tipo ainda do João Neto e Federico, ele ia nos pirateiros que vendiam na 25 de março, na Uruguaiana, quer dizer, não ia lá, né? Ele ia no cara antes disso, aí ele pegava os melhores sucessos do sertanejo. Acho que ele fez isso com o Henrique e Juliano. Gente, as estratégias, né? E ele falava, pô, quem que tá aqui? Primeiro lugar, Luan Santana, segundo lugar, Jorge Mateus. Pegava ali, aí ele falava, quanto é que fica pra colocar aqui nesse top 10 aqui, meu artista? E aí, na época, a pirataria é forte, o cara comprava aquele disco pirata, ouvia grandes artistas já consolidados naquele momento, e tava o dele lá no meio. Ele fala sobre isso numa das entrevistas. E era uma estratégia mesmo. Resumo. Que sai da estratégia os próprios convencional. artistas... Eu ia falar by the book, mas em inglês by the os book. Próprios artistas... Não, vocês estão demais, cara. Tá? Os próprios artistas se pirateavam. E aí tem histórias maravilhosas. Mas, irmão... É tipo artista que chama o paparazzi pra tirar foto e sair nos veículos, entendeu? Quase a mesma só que coisa. isso aí não tá sacaneando ninguém. Foda os artistas que tinham acordo com gravadora gravava na venda de disco, o empresário fazia CD falso e distribuía. Consequentemente, ele avacalhava... Ele conta as histórias das pessoas sem citar nomes, né? Ele avacalhava a venda de disco da gravadora. Isso daí, se você pensar na área de vendas de dentro da companhia, tinha uma área de vendas física. O cara que está sentado na área de vendas física fica pé da vida com isso, porque ele tem meta para vender, ele está vendo um artista dele dando CD promocional. Ainda existe essa parte de vendas? Na Sony não, a Sony parou com físico já há 6 anos. Tem a área, tem essa pessoa, que é uma diretora da área de vendas, né, que cuida das vendas digitais. Quais são os cargos dentro de uma gravadora, além da presidência e... Mas calma aí, conclui. Só concluir o que você ia falar. Tá, depois fala. E aí o que acontecia? Esse cara ficava realmente muito incomodado. E era uma das principais receitas da companhia. Só que, por exemplo, na época da Som Livre, a gente tinha outros modelos de negócio. Ali sim a gente tinha os shows. Aí vale. E aí tinha uma discussão interna que era, cara, beleza, o cara tá usando o piratinha dele, o prominho dele para fazer... porque era promocional mesmo, para fazer a divulgação. Aí o cara gravava num show ao vivo, com a qualidade ruim e tal. É a sua música, né? A sua música é um pouco disso. Que grava ali ao vivo, mandando alô e tal. E funciona muito no Nordeste. Como é que vocês deixam estar no ar? Vamos chegar aí. E aí, ali tem muito a ver com a editora, né? Com a parte de publishing, com a parte dos compositores e tal. Mas tem voz de artista de vocês. Sim, mas tem artista que tem acordo para colocar ali. Isso é instrumento de divulgação também. Tem artista que negocia como instrumento de divulgação. O cara tem a versão... Fugimos para outro assunto agora. O cara tem uma versão oficial, uma versão mais bem produzida e tal, e tem a outra lá que ele tá zoada, que tá mandando alô e tal, que de repente pro cara não tem nada de zoado, tá funcionando da mesma forma. É o mercado é assim. Bizarro, né? E eu acho, sinceramente, que você tem que ter uma cabeça. É difícil, porque você trabalha numa corporação, que tem realmente as regras, mas o mercado brasileiro, o Brasil é quase um continente, cara.
Você vai pro Nordeste e fala assim, caramba, o que tá acontecendo aqui? É porque aí você tem lá E aí dentro, você vai pro Sul, tá acontecendo outra coisa. é porque vai você tem lá pro dentro Mato o Grosso. Spotify, o Deezer e tal, que devem ser provavelmente um grande share da receita da companhia. E você tem um quarto aplicativo que, em vez dele não te pagar nada, ele ainda te cobra pra você estar no pitching, tá ligado? Usando o contrato de um artista que você deu milhões pra você ter o lucro desse fonograma aqui. Vamos pegar um Gustavo. Tu deu milhões pra ter o Gustavo. Pra quê? Pra você ganhar receita dessas plataformas. Talvez ele não seja um bom exemplo, porque ele não é um artista que tá lá. Tá. Entendeu? Que ele tivesse. O João. Você deu milhões pra ter o João. O Tuca. Aí, porra, tu deu milhões porque você fez um cálculo que o mercado vai crescer, que eu faturo tanto, e nessa conta vai dar tanto aqui pro Tuca que você vai ganhar das plataformas. Aí tem uma outra plataforma que toca o Tuca que não te dá R$1, ganha dinheiro com isso e muitas vezes o empresário do Tuca ainda paga pra estar lá. Mas não pode ser assim, Tuca. Porque aquilo ali, ele é, na grande maioria, mantido por artistas daquela região. E se esse artista vai assinar com uma major que tem regras, e ele vai se colocar a fazer isso, tem que ter alguma contrapartida que a gente não pode falar aqui. Aham. Não tem almoço grátis. Aham. Então você tem que ter alguma contrapartida. Do entendeu? artista. Entendeu? Se o cara, eu não quero ser independente de ficar só ali, eu quero vir para dentro de uma gravadora. Beleza, tem regras. Mas eu queria ter uma exceção em relação a essa regra. Ok, então vamos fazer uma contrapartida aqui? Aham. Entendeu? Entendi. Sua pergunta, como funciona Mas pra explicar, a empresa. pra explicar isso pra um gringo não deve ser muito fácil, né? Dá pra explicar sim, mas não é fácil, realmente. Mas dá pra explicar, Porque não assim, é fácil. porque é um player digital, né? Mas, assim, o cara tem que entender, tem que entender, a gente tem que mostrar pra ele o tamanho desse país. Brasil cara, o Brasil é um dos 10, Brasil agora saiu, acho que 11º país no ranking do audio streaming, do streaming no geral, no mundo. Do audio streaming, no mundo. Entra ali top 10 e tal. Cara, o tamanho do Brasil. CD, né, que você com falou. 25%, 27% ali. Olha o que tem para crescer ainda. É claro, tem uma série de coisas acontecendo. Porra, o país está num momento de crise econômica, temos eleição esse ano, tem muita coisa acontecendo. Se a gente pegar várias pessoas ainda no país, não tem banda larga direito, tem muita coisa para acontecer. O entretenimento não é prioridade, né? Então tem muito, mesmo assim a potência que é, né? Mas voltando à sua pergunta. Os cargos dentro de uma gravadora, porque a galera que quer, né, ser artista e tudo mais, gravadora, mas como é que funciona exatamente? Porque tem a parte de vendas, tem o que você faz, tem esse BIA também que você falou, tem o divulgador. A Sony é uma empresa de mais de 150 pessoas. A Sony, ela tem desde a área de AIR, que é a minha, que acha as oportunidades, estou mexendo aqui, desculpe, que acha as oportunidades, que eu já falei aqui. Ela tem uma área de marketing, que é uma área muito grande, que é marketing e promoção, que é uma área que faz um plano de lançamento do artista junto com o escritório, que, dependendo do contrato, tem investimentos menores, investimentos médios e investimentos parrudos, que envolve a área de promoção, que é rádio, TV, imprensa. Tem a área de vendas, que é a área que, no caso da Sony, a gente tem uma plataforma que é o Filter, que é uma plataforma incrível, que é o seguinte, vou explicar rapidamente. Quando esses players, Spotify, Deezer e tal, surgiram, se você perceber, tem muitas playlists lá, e tem playlists do próprio player. Houve uma estratégia, hoje todas as gravadoras têm, de um tempo para cá todas as gravadoras têm, que no caso da Sony é Filter, não é nome Sony. Playlists Filter. Por que Filter? Porque você pode colocar a música de todo mundo. Se fosse playlist Sony, ia ficar meio estranho usar a música de todo mundo. E com isso foram criadas muitas playlists da Filter que tem milhares de seguidores. A Filter já está com milhões de seguidores, na verdade. E com isso, você, quando está dentro da Sony, por exemplo, eu uso dessa estratégia das minhas playlists, que é totalmente ok, para divulgar esses artistas. Por que eu estou falando isso? Tem uma área de vendas, que é a área que cuida dos faturamentos desses players, que cuida também do Filter, que tem outros desdobramentos, tem Filter, que é o canal do YouTube, tem palco, Filter no Rock in Rio, que na verdade é a Supernova, que a gente tem a curadoria, tem muita frente aberta.
pela área de vendas. Aí tem a área financeira, tem a área de BI, que eu te falei. Na verdade, o filtro é para vocês não dependerem somente do pitch. Exatamente. Do É a nossa, Spotify, né? que as playlists são rádios. É você entre mesmo aspas. já dar uma corrida por fora, se entrar no editorial, na playlist editorial, né? Do Spotify, lucro. Senão a gente já tem algo relevante Você pra coloca na estratégia ali. pontuar, né? Você entendeu? Se eu entrar no Spotify agora e colocar filter, são as coisas da... Não vai estar escrito filter. Mas se... Não, acho que tem até Tem um símbolozinho nas capas. Tem um Todas as símbolozinho. capas, igual, por exemplo, playlist do editorial. Que são as maiores, porque eles estão na casa deles, eles vão vender o deles. Claro que você botar lá, pô, playlist, não sei o que, ele vai primeiro botar dele, depois vai botar a da Sony, a minha, a tua. Né? Você tem o símbolozinho do Spotify, num cantinho. Sei. Que é a bolinha. A da Sony também. Que geralmente tem no Spotify tem a capinha que eles fazem no padrão, assim. É padrão e tem a bolinha, né? A redondinha com os 3 tracinhos. O da Sony também tem um símbolozinho que, acho que é um F. Uma coisa pra identificar. Que também identifica sempre que é. Que é o que faz, por exemplo. Que são aquelas coisas, né? Por exemplo, que tem alguma lógica interna. Que é, pô, Anitta tem números absurdos, tudo tem, claro. Mas ela lança uma música às 11 da noite, na hora que dá 12:01, ela tá nas 3 primeiras colocações das 10 principais playlists do Brasil. Tipo, sem querer tirar o mérito, jamais. Mas quem você botar ali no dia seguinte, naquela posição, claro que é por causa de tudo que ela conquistou, tal. Você já vai sair no dia seguinte com um número absurdo. Porque assim, as pessoas já vão escutar aquela playlist, querendo ou não saber que é a Vivi. E ela começa, em geral, do primeiro pra baixo. Tem gente que bota o shuffle e tal. Mas muita gente vai na sequência. Você tá nos primeiros lugares, no dia seguinte você já vai ter lá, por 10 milhões. Sendo ela, sendo Patati Patatá ou o Parabéns da Xuxa, né? Sim. Que é a grande questão de você, né, se programar para no lançamento você já conseguir estar ali, vamos dizer, bem posicionado na largada, né? Sim. Vocês têm playlist do FM o Dia? Tem, né? Temos. A principal é... E agora a gente tá como artista também, né? Que tá bem legal. Já tá com... Assim, a gente lançou um trabalho só, estamos 6 meses sem lançar e temos 400 mil ouvintes no Spotify. Do Respeita? Não, o Respeita foi um trabalho, mas agora a gente tá como artista FM o Dia. E aí é bem legal. Aquele projeto que você me contou. Entendi. Que projeto que eles contou? Ih, gente, eu Não, o projeto de lançamentos que veio do Respeita, que Do depois Respeita, que agora... da editora, etc. Tá escondendo as coisas E que dos agora a gente tá lançando... Pode comer. Eu falei, não, Quer obrigado. Eu falei justamente para dar essa polêmica. E que dela. agora Quem a gente tá falando aí? lançando- Conta aqui também. E que agora, em primeira mão, a gente tá lançando também o Pagodeiro, os Crias da Pagodeira. Os Crias da Pagodeira também é um audiovisual, né, no formato Respeita. Claro, um pouco mais intimista, como gostam de dizer coisa pequena, né? O empresário gasta pouco intimista, entendeu? Aí vai Tímido, pra isso. tímido, investimento tímido. E aí... Menores proporções. E aí, além de tudo, a gente vai vir com algo que até então acho que é jamais visto pro pagode. A gente vai vir com 2 lançamentos semanais, totalizando fora 2 álbuns de 12 faixas, né, 24 faixas. Nesse Crias? A gente vai ter mais 92 faixas subindo por ano. Uau. Então, assim, no modelo de pagode, eu particularmente ainda não vi isso no funk, né? Sim. Você consegue ter uma produção E ali, esse um giro. Crias? No pagode, você subir 92 com 24, vamos estar falando de quase 120 faixas aí no ano. Sim. 116, então... Mas isso no Crias? Isso. E são grupos São novos no mercado? Grupos independentes, né? Não, isso é muito importante pro segmento. Não, tem grupos de gravadoras também. Isso é muito importante pro segmento, essa movimentação, isso é E até para os grupos mesmo, né, Renê? Porque tem muita gente aí em busca de oportunidade, tem muita gente que não O pagode sabe nem... lança muito pouco, né? Eu fico vendo em relação às Tem outras... muita gente o volume. que- As outras, assim, até o sertanejo Sim. que tem uma música trabalhosa, ele lança acho que um pouco mais que a gente, não lança? Sim, o volume é maior. Muita gente que não sabe por onde começar. Aí entra essa questão que a gente até falou com o Sérgio aqui, e que você também falou, de estar cercado de pessoas que, de repente, não têm esse know-how, essa sabedoria, podem te instruir de forma errada, sabe? Enfim, eu acho isso muito legal. E assim, não sei como é que é o Spotify, mas o YouTube é muito assim, né? O YouTube, ele preza mais a quantidade que a qualidade, né? Assim, claro que tem que ter o mínimo, mas aquele cara, falando de canal, dependendo de música, né? O cara que sobe ali vídeo 3 vezes por dia, o cara que sobe muito, Constância. o YouTube tende, meu irmão, a empurrar o algoritmo que ele fala, porra, esse cara tá trabalhando pra cacete. Mas eu acho que Não é aquele vagabundo do Tuca que faz uma vez por semana aquele bulldog. É assim, O cara tá toda noite aqui trabalhando, com tá ligado? Pra constância, gente. eles trabalham com constância. Eu acho assim, o volume de lançamento ele é importante, mas eu tô numa discussão tremenda com isso, porque eu tava até falando isso no outro dia com outra pessoa sobre a gente tem que olhar o bosque, né? Não olhar só para uma árvore, né? Que a árvore,
vou fazer música para esse formato que é atual e tal. Beleza, vou, mas tem muitas outras coisas rolando aqui, tem muitas outras frentes abertas. O que eu estou dizendo disso? A juventude está muito ligada a esses players. Só que tem segmentos e artistas até consolidados que não estão sendo monitorados hoje em dia nesses charts, que continuam bombando aí. Tem uma galera que não está consumindo a música porque não sabe mexer no celular direito, que é uma galera mais velha. E aí tem uma lacuna aberta que talvez ainda não seja a Alexa ou os concorrentes da Alexa, que vai atender isso, da nossa mãe virar e pedir, ó, toca só Roberto Carlos. E aí aquela plataforma se utiliza do player que é ligado. Amei Alexa ou os concorrentes da Alexa. Eu acho que assim, eu acho que essa galera não, tem que tomar esse cuidado, porque senão eu acho que essa galera que não consegue nem desenrolar muito bem Spotify, não vai conseguir falar com uma máquina, não. É mais complexo. Esse é um ponto ainda que a gente fica se perguntando muito. A gente usa super bem, por exemplo, né, porra, galera da minha faixa etária, né, que a gente convive, 80%, 90% usa super bem celular. Já tem a galera que tu bota uma Alexa ali, nego já, opa, como é que é? Oi, Alexa, pede. Gente, eu sou o tipo... Nego já vai dar engasgada. Tá, pô, se você... Quem não tem Alexa tá out, assim, porque eu tô completamente out, gente. Então você tá tipo no VHS... Nossa, mas por que eu quero ter uma Alexa, Você gente? tá tipo VHS Walkman, tá ligado? Gente, mas por quê? Mas eu tenho que ter uma Alexa na minha vida? Você não tem também, não. Então você quer me taxar de... A onda do Tuca agora me taxar de a old school da parada, pô, vieram sabe? de Malboro aqui, fiquei viajando, pô. Os caras... Tem que falar o nome de 40 artistas. Eu nunca escutei falar de... Cara, olha só, gente. Eu não sou... Não, a gente vai falar ainda da época dela, que ela fazia... Da época da Jovem Pan? Da Jovem Pan, que você fazia na meia-noite, né? Que entrava no Vitor Júnior, não era isso? Mas antes disso, eu comecei na promoção, colando adesivo na rua. Tatura, o Vitor Júnior dele da Jovem Pan, cara. Faturava muito ele. Eu fazia o ritmo da noite. Eu fazia o ritmo da noite, era sexta-feira, né? Sexta-feira. De 10, cada dia era de 11 à meia-noite. E aí ela entrava, uma vez ela entrou correndo lá com comida do Outback. Não pode falar isso, né? Pode, a gente pode falar tudo. Não sei pra vocês verem que eu sempre, desde 18 anos, eu tava nessa. Só não dá pra falar do concorrente do Vral. Ai, Vitor Júnior, eu tava perdendo a hora. Isso acontece começando sempre. Ali. Fazendo um link com isso que você falou, e até com o René aqui, pra você ser artista, você tem que ter muita vontade. Né? Porque é um processo, não é chegar a mostrar sua música, achar que vai, né? Depende do resultado que você está almejando. Se você quer ser um artista para entrar nesse jogo de hoje em dia, de ser um artista de grande sucesso, e hoje em dia realmente o artista ele trabalha muito mais, né? O artista ele paga um preço maior, além dos shows que ele faz, das redes que ele tem. De ter uma questão em cuidar dos fãs dele. Eu acho que... o cara quer fazer um segmento em que ele quer falar para um público mais selecionado e tal, beleza, tá tudo certo. O que não pode é você fazer uma escolha e não pagar o preço dessa escolha. Eu quero ser o maior artista do Brasil desse segmento, mas começa, não vou fazer isso, não quero fazer aquilo. Cara, a gente tem um exemplo aí... Você acabou de falar, a Anitta é um exemplo de uma trabalhadora extremamente dedicada, né? A história dela e em relação a ela, já falava inglês, foi aprender a falar bem espanhol, criou redes de relacionamento, enfim. E tem outros artistas também que trabalham 24 horas por 7, sabe? Em diversos. São os artistas que estão na cabeça. Você vê depois e fala, tá explicado. Tem um porquê. Tá explicado porque parece aquele jogador que ficava lá treinando falta direto, depois, ou do cara do basquete que treina direto sexta, e depois fala, sorte? Não foi sorte. Foi dedicação pra caramba, né? Anos de dedicação. Tem que ter um parafusinho a menos também. Aí é o lado genial, né? Aí é o lado genial, né? Nenhum desses tops são 100%. E no final tem que ter também Papai do Céu falando vai ou não vai. Esse é o principal, Estrelinha, tem que ter uma estrelinha, né? Um carisma aí. Você faz tudo... Você fala incrível, maravilhoso, música boa, escritório, não, gente, mas olha só. Não foi. Há de convir que tem uma galera que tenta, não tem estrela, não tem carisma. É isso que ele falou, é o dedinho do Papai do Céu, não tem jeito. Não. No final, cara, é mais ou menos isso, que você tem que ter muita inteligência emocional, às vezes você vira psicólogo e você junta isso com o negócio. Eu acho que, independente da cadeira que você esteja, você tem que tentar trazer algo para uma conversa bem transparente, bem... isso, você é um pouco psicólogo, né? Porque você
Tem que ser. Tem que ser o tempo todo Às lidando com o vezes, artista, né? Não é fácil. Não, eu imagino que não seja fácil. É um mercado que envolve vaidade. Por mais que você saiba que... A gente sabe que você faça o trabalho muito bem, que você sabe, né, tem a postura, mas pra você, assim, cara, é punk. Sim. É punk. Mas faz Porque não é parte. administrar Ao mesmo tempo trabalho, apaixonante. é administrar o ego, né? Uhum. Essa que é a pica, né? O Ele trabalho é o ego, É porque né, meu irmão? ele lida com... não é só lidar com o artista, é lidar com a pessoa. E tem ali a personalidade da pessoa. E os as maiores coisas- problemas são esses, né? Sim. Porque assim, a música, o lançamento, a rádio, o clipe, o DVD, a produção, isso a gente sabe como fazer. Tem funcionário, tem equipe, a gente sabe os caras, como é que funciona. Ufa, pelo menos eu, né? Não sei você. Mas o pior são as loucuras que dá no meio do nada. Você senta, planejou, deu tudo Imprevistos. ok, né? Os imprevistos, mas é que é o imprevisto que ele causa, né? Porque o imprevisto a gente exatamente. sabe que tá chovendo. Imprevisto É o causado. Imprevisto por todos. Por ele era previsto. Exatamente. Só a gente tá imprevisto Ótimo na ponto. história. Na cabeça deles, aí sai daqui, tu fala, opa, show, organizamos. Fulano vai fazer isso, fulano. Agora é o trabalho, né? É a sequência, é o dia a dia. Aí do nada vem o espírito, fala, pra quê? Da onde? Cara, Tem mas- que pegar um avião, se despencar pra não sei da onde. Pra Quando você não conversar. consegue reverter, você pelo menos tem que mandar a mensagem sobre... Deixar para ele a mensagem do... Isso que você vai fazer, pode acontecer isso. Às vezes é o contrário. Às vezes a decisão que ele quer fazer, que o artista quer fazer, é a correta. E quem tá errado é você também. Isso que é mágico, sabe? Mas muitas vezes você orienta do tipo, cara, melhor não. Porque isso cria confiança. Porque também tem um outro ponto que tende a essas pessoas serem cercadas por quem não é sincero, né? Quem só fala as coisas boas. Pra agradar. Porque às vezes não quer pagar o preço ou não tem a entrada pra falar. Ou às vezes até o próprio lado do artista não dá essa liberdade de falar. Tem uma fase Isso que é muito perigoso. tem Muito uma fase perigoso. que, Muito perigoso. na maioria dos artistas, tem uma fasezinha ali que, às vezes, nem a mãe Perigoso. quase escuta, né? E Na hora que dá aquele pico ali, pode, às vezes... Claro que tem casos e casos, nunca se pode generalizar nada, mas, às vezes, tem um momento ali, aquele primeiro boom do sucesso, antes de passar o Milionário, né? Na hora que entra aquele primeiro, que, meu irmão, o cara sai, a mulher fala que é lindo, meu irmão, os caras... O deslumbre, né? O momento Na hora que ali, deslumbre. nem a mãe chega e fala, não, assim, tá viajando. Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer essa função e quando você consegue furar isso, até a comunicação tem que ser muito cuidadosa. Hoje em dia é fácil, manda um áudio. Às vezes não, dependendo da conversa, você vai ter que passar uma noite ali junto com o cara, esperar o momento certo, talvez naquele dia você não consiga falar. Qualquer um é assim, né? Principalmente com um cara que pensa diferente como um artista, né? É isso. É isso. Só pra terminar aqui. E Tem espaço pro novo? sempre. Se não tiver o novo, a gente não continua tendo o tesão de trabalhar, né? Eu pessoalmente acho que tem que ter sempre espaço para o novo. Inclusive, eu tô aberto para receber materiais de quem quiser mandar. Eu acho que... Ferrou. Eu acho Então, que... resumo, vamos botar aqui e-mail, Instagram, podem mandar tudo, ó. Não, Ele eu adora acho ficar que... escutando, Não, eu tenho equipe junto, nem tudo eu ouço sozinho, claro. Mas eu acho que, assim, quanto mais pessoas você fala, mais sorte você tem. Então você tem que estar aberto realmente a ouvir todo mundo. Nessa, eu já contei isso, eu já contratei artistas com pessoas que eu achava que de repente não ia acontecer, que o cara estava em cima ali, e que por conta de ter dado espaço, pô, era esse artista aqui, ou foi aquela música tal. Tem grandes sucessos, grandes músicas que vieram assim. Bacana. Ai, gente, eu amei, já, né? Renê, 21 anos. Né? Na época de... Conheceram na a época menina de- se tornando mulher. Agora é quase uma Grande balzaquiana, quase. Amei. Amei nosso papo. Vizinha. Amei. Você Obrigado. é muito querido. Irmão, Obrigado. obrigado tá? pelo De convite. verdade. Aqui, agradeço também a Kay. A quem nosso paga as patrocinador, contas, né? Brau. Gente, até porque... Você botou do lado errado, Vivi. Ah, não. Agradece direito os caras, senão não vai pagar mais É as verdade. contas, Vivi. O novo normal. É o momento. Brau, ó. O novo normal, gente, é Brau, ó. Fazer direitinho, porque senão tu cabreia E comigo. bebeu mesmo, eu ouvi. Bebeu, fez um bloco, Ouvi, né? ouvi. É o energético do Ronaldinho Gaúcho, muito mais energia, mais disposição no seu dia a dia. Vários sabores, original, sugar free, melancia, tropical. É importado, feito na Áustria, tem a mais alta qualidade para uma qualidade de vida, uma vida mais saudável. Então, ó, Vral com tudo,
Beba que é bom. E bom também é o nosso Bulldog Show. A gente espera você no nosso próximo episódio, não é isso, Arthur? É isso, galera. Até semana que vem. E você que tá assistindo, clica aqui, se inscreve. Mais uma vez, muito obrigado. Vivi sempre aqui com a gente. Beijo. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau. Valeu!